Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo do livro do Cardeal Mercier. Lembra de ajudar a gente, se você puder, pelo Tipaí. Eu vou colocar o link aí na descrição, se você puder, muito obrigado. É uma força legal que você dá pra gente, qualquer que seja o valor da doação. Então, a gente tendo falado já da definição de filosofia, a gente entra nas partes da filosofia, né? Então, o Cardeal Mercier vai distinguir entre a maneira como os escolásticos distinguiam a filosofia e a maneira como ela passou a ser distinguida depois com e a partir do Christian Wolff, né, o Wolff, que foi um filósofo alemão, mais ou menos ali da época entre o Leibniz e o Kant, né? Eu vou falar depois a data dele certinho. Mas segundo os escolásticos, né, o Cardeal Mercier diz assim: os ramos da filosofia são tantos quanto os aspectos da ordem natural. É interessante porque, bom, seria aspectos, né? Porque não seria de um objeto da ordem natural, né? Por exemplo, a química não é uma parte da filosofia, né? Mas existe um aspecto químico da realidade, mas quer dizer, então tem que ser coisas que são da realidade como um todo, né? Mas eu estou problematizando aqui, vamos lá. Os ramos da filosofia são tantos quanto os aspectos da ordem natural. A principal divisão dessa, né, quer dizer, da ordem natural, é entre a ordem natural realizada e a ordem natural a realizar. A segunda, somos nós mesmos os autores, nós a realizamos, seja nos atos da inteligência, seja nos atos da vontade, enfim, a filosofia pode assim entrever à parte os princípios que presidem ao emprego de todas as coisas exteriores na arte. Então eu coloquei aqui só perceber que ele diz os princípios que presidem ao emprego das coisas exteriores na arte, quer dizer, os princípios. As artes não fazem parte da filosofia propriamente, né? Eu estava vendo, hoje apareceu para mim e eu achei bem legal um vídeo que era de daqueles caras que fazem barquinhos em garrafas, né? Que fazem, na verdade, modelos de barcos em garrafas, né? Isso é uma arte, ou uma técnica, né? São a mesma coisa, a mesma palavra, arte e técnica. Mas a filosofia não trata dessa arte. Mas ela trata dos princípios que são de todas as artes, né? Então, o Cardeal Mercier diz: temos então duas grandes divisões das ciências, as teóricas, também chamadas especulativas, e as práticas. Então, as ciências práticas se dividem em lógica, que é a ciência que trata dos atos da razão, ética, também chamada de filosofia moral, que trata dos atos da vontade, e a estética ou filosofia da arte. Aí tem duas coisas, né, interessantes, né? Primeiro, por que que elas são práticas? Porque, por exemplo, se você pegar a lógica, ela não é só um estudo dos raciocínios em geral, mas de entender quais raciocínios são certos ou errados, né? É claro que se você pegar, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, ele fala que existe uma dimensão do pensamento, né? Quer dizer, também seria uma realidade, mas também você pode raciocinar certo ou errado, né? Com relação a essa realidade, né? Então, acho que continua sendo a razão uma ciência prática, né? E isso também vai acontecer na filosofia moral e na estética, que também dá um guiamento a respeito do que é a beleza, né? Do que é a arte, né? E, mas é interessante que ele atribui a lógica aos atos da razão, a filosofia moral aos atos da vontade, até aí beleza, mas ao que é atribuída a estética ele não diz, né? Se você pensa, eu pensei assim, será que não é tipo sensibilidade ou sentimentos, não é sentimentos, não é sensações, né? Mas porque também a arte não é só isso, né? Você pensar, por exemplo, em literatura ou mesmo as artes plásticas, a música não é só os sentidos, né? Tem um aspecto meio intelectual também, né? Mas isso, então, ele não diz ao que especificamente se refere a estética ou a filosofia da arte, né? Mas então, isso no caso das ciências práticas, no caso das ciências teóricas, ele pega fala de novo daquela tripla divisão que a gente já viu do Aristóteles, né? Então, movimento, quantidade e substância, né? Que dão origem às ciências da física, da matemática e da metafísica.
Aí ele vai comentar um pouquinho sobre a metafísica, né? Ele fala a substância como tal, ou a substancialidade, chama o espírito ainda mais além e o faz penetrar para além do movimento e da quantidade, no íntimo dos objetos considerados, até o primeiro fundo do seu ser, concebidos sem movimento nem matéria. Então, quer dizer, sem, sem movimento, ok, porque o movimento é estudado pela física, né? Aqui, física aristotélica, né? Então, quando você abstrai para a matemática, né, você já está falando de, por exemplo, retas, né, você está falando de figuras e quantidades, né? Você não está mais falando de um ser, por exemplo, uma lagarta que se transforma numa borboleta, por exemplo, né? Ou de um objeto que muda de posição, apesar de que hoje a gente usa muito a matemática para estudar o movimento dos corpos, né? É bem interessante. Teria que dar uma certa explicação a respeito disso, mas eu não vou fazer agora, né? Mas em si a matemática trata de objetos que não estão sujeitos ao tempo. Eu lembro, né, só para desculpa ficar fazendo digressões, mas de um exercício de geometria analítica, acho que está no é num desses livros famosos que usa nas universidades, mas ele dava duas equações de retas, né, e falava essas equações são a trajetória de dois objetos, né? E ele pergunta se os dois objetos se encontram, né, em algum momento. E você ia resolver o exercício, você ia achar um ponto que pertence às duas retas, e você ia ser levado a achar que os objetos iam se encontrar, mas a equação é da reta e não é uma função horária, né? Então você não sabe em qual momento que os objetos estão passando por aquelas retas, né? Então você não sabe se eles se encontram ou não, né? Mas isso fala comentários, né? Então, ou a substância como tal, a substancialidade, chama o espírito ainda mais longe e faz penetrar no fundo primeiro dos objetos, né? Concebidos sem movimento nem matéria. Então, quer dizer, eu tenho objetos materiais, mas eu estou estudando o ser deles além da matéria, digamos assim, né? Então, a metafísica tem, portanto, por objeto o ser, seja aqui, aquele que por pensamento se encontra separado ou aquele que por sua própria natureza não possui condição material. Ela é, portanto, a ciência das coisas negativamente ou positivamente imateriais. Então, quer dizer, os seres materiais eu estudo na na metafísica, independente da matéria. E os seres imateriais eu estudo também na metafísica, né? Então, os seres materiais na metafísica, eles se tornam negativamente imateriais. E os seres imateriais mesmo são positivamente imateriais. Então, por causa desses dois tipos de seres, né, imateriais, os positivamente imateriais e os negativamente imateriais, né, sendo que os negativamente imateriais, eles só são imateriais, vamos dizer assim, em termos de pensamento, sei lá, né, porque eles são, na verdade, materiais, eles dão origem a dois ramos da metafísica. A metafísica geral ou ontologia trata dos negativamente imateriais e os seres positivamente imateriais, o Cardeal Mercier não chama eles de espirituais, por exemplo, não sei se ele vai usar esse termo depois, mas eles fazem parte da metafísica especial. Então, se você pensar que os seres imateriais são tipo especiais, assim, são mais interessantes ou superiores, você tem uma metafísica especial. Então, é fácil de guardar essa distinção. Aí ele começa a falar então da divisão conforme o Christian Wolff. Né? O Christian Wolff nasceu em 1679 e morreu em 1755. Então, final do 17 até metade ali do 18, né? Então, ele criou uma nova divisão da ciência que se tornou comum. O significado da metafísica especial não é mais o estudo dos seres positivamente imateriais, mas a ciência das aplicações da ontologia às substâncias corporais. Quer dizer, ontologia seria a metafísica geral. Então, você tem uma metafísica geral, que trata dos seres materiais independente da sua condição material, e a metafísica especial aplica ela a casos específicos, como, na verdade, as substâncias corporais, as almas, né, e Deus. Então, a metafísica especial passa a ser uma cosmologia, psicologia e teodiceia.
Teodiceia, esse termo que eu saiba veio do Leibniz, né, que Teodiceia era tipo, a relação de Deus com o mundo, tipo, explicar por que que existe mal no mundo, sendo que Deus existe, né, seria isso. Mas ele usa nesse sentido, né, então a aplicação da ontologia a Deus. Então, essas ciências não se sobrepõem aos seus equivalentes empíricos. Existe então a psicologia e cosmologia empíricas ou experimentais, e no reino da filosofia existe a cosmologia transcendental e a psicologia racional. Então existem, na divisão geral da ciência do Wolff, tem uma cosmologia transcendental, que é uma cosmologia, né, como é que fala? Seria, na verdade, estudo das substâncias corporais, e uma cosmologia empírica, né? Que, tipo, do cara que imagina que está com o telescópio tentando entender de onde, como que surgiu o mundo. Então tem duas cosmologias. A filosófica seria a transcendental e uma psicologia racional que estuda a alma, digamos assim, a partir do filosoficamente, né? Tentando raciocinar a partir dela e uma psicologia empírica, né? Que seria experimental, né? Então o que o Cardeal Mercier diz é o seguinte: a divisão das ciências, tal como. Ah, não, acho que eu pulei uma coisa aqui. Não, tá certo. A divisão das ciências filosóficas, tal como a concebiam os antigos, testemunha ah, que eles tinham por objetivo, né, manter uma estreita aliança entre a observação sensível e a especulação racional, né? Então, também as pessoas que falam que os antigos não eram empíricos, né, eram só racionais, você vê que não, eles tinham uma união entre as duas coisas, né? É claro que conforme o tempo você tem mais, né, uma amostra maior, para dizer assim, né? E você desenvolve equipamentos que te ajudam a analisar as coisas, então, claro, né? Mas eles tinham uma união estreita entre as duas coisas, né? E aí ele continua, né, o Cardeal Mercier, a divisão do Wolff, ao contrário, se ela não cria, ela ao menos consagra uma separação funesta entre as ciências e a filosofia, um divórcio desastroso, cuja origem primeira se encontra principalmente no conjunto de circunstâncias em que se encontrava o mundo intelectual ao início do século XVI, eu acho, quando eu fui transcrever aqui o desconfigurou, então não sei se é 16 ou 17, provavelmente 16. Se não for 17, eu coloco uma nota na, na descrição. Beleza, galera? Então, por enquanto é isso. Só uma introdução rápida ali à divisão da filosofia. Depois a gente vai falar da a excelência e o papel da filosofia, sua relação com a fé e alguns traços distintivos da filosofia de São Tomás. E aí a gente acaba essa introdução à filosofia do Cardeal Mercier. Beleza, galera? Então, lembre de ajudar a gente no Tipaí. Por favor, curtam, compartilhem, comente. Muito obrigado. Até a próxima. Ah, esse vídeo, se eu não me engano, vai ser o último antes do Natal. Então, que vocês tenham um bom Natal, que o menino Jesus traga uma renovação aí da esperança e do amor nesse ano que está começando para vocês, beleza? Valeu, galera. Até mais.